Quero agradecer a presença de todos. É os dois primeiros. Usarei o microfone. Então, hoje a gente... É, o de lá, isso. Isso, fica melhor, né? Então, hoje a gente vai começar, é o começo do fim, né? Então, assim, a gente vai deixar só 3 tipos de salmos para o Felipe falar na semana que vem, que são os narrativos, os históricos, os das denúncias proféticas, né? E os sapienciais. A gente já viu todos os hinos de louvor, os salmos de confiança, súplica e ação de graças. E hoje a gente ficou, a temática no programa de vocês seria os salmos de realeza do Senhor. Mas eu achei interessante colocar bem rápido os outros, para a gente ver um pouquinho a diferença entre eles. Pode passar, Moniquinha. Então, Salmo da realeza do Senhor. Quando Israel era uma nação, quer dizer, uma nação não, era um conjunto de tribos, né, que tinham em comum a língua hebraica e tinha a fé em Javé como união, né, eram várias tribos, né, espalhadas no território da Palestina, não existia rei. Nos tempos de necessidade de alguma união para a defesa militar do território, né, aparecia a figura do juiz. Juiz, ele tinha uma autoridade e uma autoridade assim por respeito, por ser profeta, mas principalmente era aquela pessoa que congregava os esforços militares. Então, assim, a realeza era do Senhor, não existia a figura do rei, né? A monarquia foi sendo uma construção na Palestina, devagar, né? Porque no Oriente Próximo as cidades, os reinos já eram mais antigos, já existia essa figura do rei e do rei como filho de Deus, mas o povo de Israel não tinha ainda, né? E Javé que era rei, né? Então esse conjunto de salmos, eles vão ter a expressão Javé é rei como marco. Quando vocês lerem um salmo falar Javé é rei, esse é um salmo da realeza do Senhor, é a majestade de Deus que está sendo louvada, né? Então, o tom é sempre de festa, eram hinos de louvor, de convite às outras nações e a todos que fizessem esse louvor à grandeza do Senhor, né? E assim, o tom é grandiloquente, né? As bases da terra se vão tremer, as águas, a gente já viu, né, que o povo tinha muito medo da insegurança do mar, né? Das enchentes, tiveram a experiência do dilúvio, então as águas representavam um grande perigo, né? Mas Javé era o Deus que salvava o povo dessas catástrofes naturais, né? Desses elementos. Então, assim, vão aparecer que até a natureza responde à ação de Deus, né? E imagem de teofonia, Deus fazendo e acontecendo, o Criador, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Terrível, né? Essas expressões vão ser comuns. Mas tem a traição, né? Por trás das palavras, os textos, a gente vai ver que Deus legitimava a conquista, né? A conquista dos territórios adjacentes, né? Então a gente vai ver assim, Deus quis que nós ganhássemos a guerra e que vocês fossem nossos vassalos. Javé é rei, né? Então, assim, a gente vê essa ideologia assim de irmão contra irmão, né? Javé colocaria os povos debaixo dos pés do povo de Israel. Então, assim, tinha a linguagem é de guerra, a linguagem é bélica, né? Então, a gente vai começar com alguns exemplos. Antes disso, todas as palavras que vão traduzir a questão da realeza, da majestade. Então, vai aparecer cetro, vai aparecer coroa, vai aparecer trono, né? Vai aparecer vassalos que se prostrem, vão ser comuns a esses termos, né? Mostrando a majestade de Deus. Podemos passar, Monique. Então, o primeiro salmo que se tem notícia na ordem do saltério é o Salmo 47. E
o pessoal acha, né, os teólogos acham que ele é um dos mais antigos. E isso depois que eles estudaram a literatura cananeia e viu que a estrutura da poesia é muito parecida, né? Então, no começo, antes, eles achavam que isso aqui era já dos últimos reis, antes de cair a cidade de Jerusalém, né, do templo ser destruído e do exílio da Babilônia. Mas agora eles acham que seja por volta do ano 1000 antes de Cristo, tá? Então, povos todos, batam palmas, aclamem a Deus com gritos de alegria, porque Javé, o Altíssimo, é terrível, é o grande rei sobre a terra. Tudo que está em vermelhinho fala sobre a majestade. Ele submete as nações ao nosso poder e coloca os povos debaixo de nossos pés. Escolheu para nós uma herança, o orgulho de Jacó, seu amado. Deus sobe por entre as ovações, Javé ao toque da trombeta. Essa é a primeira estrofe. E ela está organizada de um modo muito característico. Povos todos batam palmas. Então, assim, é um convite para que todos louvem o Senhor. Agora, ele dá um motivo porque Deus precisa ou merece ser louvado. Porque Javé é altíssimo, é grande, rei sobre a terra. E qual a consequência disso? Né? Então, ele submete as nações, né, ao nosso poder. Outra consequência, ele escolheu para nós a terra prometida. Né? Ele nos prometeu esta terra, então nós temos direito, porque, né? Então, ema, né? A terra será nossa. Então, Deus sobe por entre ovações, Javé o toque da trombeta. Vai acabar o último verso com um verso de subida, de elevação, de ascensão. Isso a gente vai ver porque que esse salmo é cantado na festa da ascensão de Jesus. Toquem para o nosso Deus, toquem. Toquem para o nosso Rei, toquem. 4 é sempre assim, é o número da concretude. Não? Então está assim, louvem 4 vezes, né? É real, é fato. Porque Deus é o Rei de toda a terra. Toquem com maestria. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta em seu trono sagrado. Os príncipes dos povos se aliam com o povo de Deus de Abraão, porque os grandes da terra pertencem a Deus. Ele subiu ao lugar mais alto. De novo, então assim, tem as palavras, né? Trono, né? É um canto de aclamação, né? E assim, tem um convite, toquem com maestria ao nosso Deus. Por que que ele deve ser aclamado? Por que que ele deve ser louvado? Porque Deus é o Rei de toda a terra. Qual a consequência disso? Deus reina sobre as nações e Deus se assenta no seu trono sagrado. O trono sagrado era a Arca da Aliança. Né? O Deus era invisível, mas o trono era visível. Né? Então, onde que está essa arca? Jerusalém. Os príncipes dos povos se aliam com o povo de Deus de Abraão. Então, ninguém merece ser rei, só Javé é rei. E naquela época, na Palestina, eram cidades-estados, era uma cidade, né, com um cinturão verde, agropecuário, né? E eram inúmeros reis, mas geralmente eram governantes, e esses governantes, com as guerras, se tornaram, né, tribos, povos vassalos do povo de Israel. Né? Então, esses povos, eles têm que também louvar Javé, mesmo que não sejam a religião deles. E depois, os grandes pertencem a Deus, e ele subiu ao lugar mais alto. Então, de novo, o tema da subida. Né? Então, se acredita que este hino era um hino cantado subindo as montanhas, não é um cântico de subidas, né? Mas eram cantando com a procissão com a arca, sabe? Era de entronização, era uma festa anual, provavelmente a festa das tendas, né? Então tem essa característica, né, de ser um hino já muito, muito cantado, muito famoso, né? Porque ele é citado em outros trechos do Antigo Testamento, né? Pode passar. Então, o rosto de Deus que costuma aparecer, esse é um dos salmos mais típicos, né? Costuma aparecer, Javé é rei, então só ele é digno de louvor,
né? Então, tudo se submete a ele e nós estamos legitimados na nossa conquista territorial, né? Ainda não há, assim, isso lembra as conquistas de Davi e Salomão. Eles acham que pode ter sido dessa época, inclusive, esse hino, né? E nessa época, a nação de Israel era monolátrica, quer dizer, eles até falavam, Javé, não há Deus maior que Javé. Os outros povos têm os deuses deles, mas o nosso Deus é Javé. Só Ele é o nosso Deus, nós adoramos só a Ele, né? Então, como eu disse, é o salmo da festa de ascensão, né? E por que Jesus é lembrado por que é por conta daqueles versos finais, tanto da primeira como da segunda estrofe. Ele subiu, né? Então, porque quando fala assim, Jesus subiu no madeiro, né, ele foi elevado, então ele morreu na cruz, mas ele foi elevado, e a cruz é o sinal da redenção de todos nós, né? Jesus, ele tem uma majestade que é diferente, não é triunfalista, não é militar, né? Não veio com poderio econômico e para avassalar toda a terra, né? Mas é um convite, né, para o novo reino, que é um reino de justiça, de amor, de vida, né? Então, esse é o pleno cumprimento da justiça, né? Porque a principal tarefa do rei, o principal papel do rei era promover a justiça e a paz, né? Então, era mediar conflito, era proteger o povo na guerra, né? Então, quando Jesus vem com uma outra proposta de reino, né, é a plena justiça que ele propõe, né? E que é assim, quando tem os 10 mandamentos, eu não sei porque assim, né, tem os 10 mandamentos, e os mandamentos que Jesus propõe são diferentes no sentido assim, que a legislatura, a lei, ela legisla o ato extremo, matar, roubar, adulterar, que é o ato sexual, entendeu? Essa a idolatria, que é trocar, né, colocar outra criatura no lugar de Deus. Então, a plena justiça de Jesus, né, a doutrina de amor dele existe um processo, né? Antes de matar, eu me irritei, eu me enchi de ira, né? Eu me revoltei, eu fiz o mal, eu desejei o mal no meu coração. Então Jesus coloca, olha gente, não é o ato extremo, né? Quando ele fala, quando no seu coração você olhou com cobiça para a esposa do próximo, você já adulterou, entendeu? Então o flerte, a paquera, né? A deslealdade, já é preciso olhar para o seu coração e ver o que será possível fazer. Então, o trono de Jesus não é o trono dentro do castelo do palácio, né? Está lá na Jerusalém Celeste, mas é o trono da justiça, é bem parecido, a gente só vai ler para ver as expressões. Javé é rei, a terra exulta, as ilhas numerosas ficam alegres, trevas e nuvens o envolvem, justiça e direito sustentam o seu trono. Então, assim, os elementos estão todos sujeitos a esse rei todo-poderoso. À frente dele avança um fogo devorando os inimigos ao redor. Seus relâmpagos, né, deslumbram o mundo, ao vê-los a terra estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. O céu anuncia a sua justiça e os povos todos contemplam a sua glória. Os que adoram estátuas se envergonham, todos os que se orgulham dos ídolos, porque diante dele os deuses se prostram. Até os deuses, né, se rendem à realeza do Senhor. Sião, que é Jerusalém, ouve e se alegra. As cidades de Judá exultam por todas as suas sentenças, ó Javé. Sim, porque tu és o Javé, o Altíssimo, sobre a terra inteira, mais elevado que todos os deuses. Levanta para o justo a alegria para os corações retos.
Justos, alegrem-se com Javé, celebrem sua memória santa. Então, assim, deu para perceber o tom, assim, imponente, né, e das estruturas da Terra. Então, assim, é muito comum, assim, as bases, e depois a gente vai ver como era a cosmologia. Só citando mais para frente, tem um desenho que era como eles entendiam que o mundo era, né? Então, tem muita água envolvida, tem as colunas da Terra e tudo se abala, mas só Deus é estável e permanece e protege essas estruturas. Podemos passar. Então, no Salmo 97, qual que é o rosto de Deus, né? Então, Deus, ele é partidário agora da humanidade. O povo eleito é o seu predileto, é seu primogênito, mas é um rei que celebra o direito e a justiça para todos. Toda a humanidade é convidada a se render, a se prostrar diante do rei, né, que é Javé. E Jesus, né, mostrou que o projeto libertador de Deus também é para a humanidade, deixou isso com maior clareza. Não é racial o projeto de Deus, não é étnico, não é só de uma fé, né, é para toda a raça humana, né, toda a humanidade. Podemos passar. Então, agora, qual a confusão maior que a gente faz? São com salmos reais ou régios. Porque aqui a figura é do rei, o rei humano, o rei da nação israelita, né? E isso foi considerado quando o povo de Israel, olhando para trás, para a sua história, né? Depois de toda a catástrofe, né? Da destruição do reino do norte, do reino de Israel, da destruição do reino do sul, né, e da cidade de Jerusalém e do templo. Quando ele volta para o passado e vê o que aconteceu conosco, por que isso aconteceu, eles olham, foi por culpa da monarquia, nós traímos o nosso Deus, nós fizemos tudo o que ele pediu para que nós fizéssemos, que nós confiássemos no poder dos exércitos, no poder da riqueza, né, que a gente permitisse idolatria, que era, por exemplo, os reis se casavam para fazer alianças políticas com princesas estrangeiras, permitiam cultos estrangeiros dentro do território. Então, assim, a leitura que o povo fez no exílio foi aí que nós erramos, né? Então, a monarquia foi a causa de tudo isso. E, assim, a monarquia nunca foi uma unanimidade, né? As forças conservadoras da época do período tribal falaram, olha, a gente prefere ter certa autonomia, a gente não quer ter um governo centralizado, que a gente sabe que vai ter imposto, vai ter exploração da cidade em detrimento do campo, né? O culto centralizado, quer dizer, o território da Palestina tinha outros santuários para Javé, né? Quando a monarquia passou e a capital passou a ser em Jerusalém, todo culto deveria ser prestado no templo de Jerusalém. Então, assim, teve muita briga com os sacerdotes, né? Porque antes eram os levitas, agora tem uma classe, né? Que era dos saduceus, que era tipo uma elite da classe sacerdotal, né? Então, assim, sempre tem grupos que perdem e que ganham, né? E então, ao longo do Velho Testamento, a gente percebe essas duas correntes brigando. A que prevaleceu foi a instalação da monarquia, e os salmos régios é o triunfo dessa corrente, né? E que acabou prevalecendo por volta do ano 1000 e pouco antes de Cristo. A monarquia do Reino do Norte acabou em 722, né? Quando a Síria acabou com a Samaria. E a monarquia do Sul acabou em 586, proteção da batalha, ação de graças quando a vitória foi conquistada, né? Salmos que cantam, celebram eventos da vida do rei, nascimento de um filho, casamento do rei, né? A festa de entronização, quer dizer, quando o rei novo assume, né, o lugar do seu predecessor. Mas principalmente canto de entronização. Pode passar.
E existe muita discussão, gente. Ali lá em cima eram os salmos, né? Alguns a gente tem certeza que é dessa categoria, outros nem tanto, dependendo do biblista que a gente consulta. Eu vou falar aqui textos que mostram a postura contrária. Olha, a monarquia não foi a melhor das ideias, né? Então, tá um texto de 1 Samuel, capítulo 5, e são esses os versículos. Disseram a Samuel: vê, estás velho, e teus filhos não se comportam como tu. Nomeia para nós um rei que nos governe, como se faz em todas as nações. Aí o Samuel falou: olha, eu não concordo, né? Ele foi se queixar com Deus. Aí o Senhor respondeu a Samuel: atende o povo em tudo que te pedirem. Não é a ti que rejeitam, mas a mim não me querem como seu rei. Atende-os, mas avisai-os claramente, explicando os direitos do rei. Pode passar. Samuel comunicou a palavra do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Então, assim, qual a consequência do pedido por um rei? Por direito, o rei levará vossos filhos e os empregará nos alistamentos, para que andem à frente do seu carro e sejam bucha de canhão, né? São os primeiros a morrer. Para serem aradores, ceifadores dos campos do rei e não do seu pai, porque eram comunidades de agricultura de subsistência, né? Então dependia da mão de obra da família. Quando os filhos saíam para trabalhar em outros cantos, quem ficavam? Mulheres e crianças, né? Então a provisão do povo, né, ficou prejudicada. Para que sejam para ser aradores, ceifadores dos campos do rei, e para que sejam fabricantes de armamentos e peças para seus carros. Tomará vossas filhas como perfumistas, padeiras e cozinheiras. Vossos campos, vinhas, olivais, os dará para os seus ministros, né? Então a gente começa a ver início de classes que não havia antes, né, no sistema tribal. Exigirá tributos do seu rebanho e de suas ovelhas. Levará os vossos servos e servas, bois e burros, para usá-los em sua fazenda, e vós próprios sereis seus escravos. Então, olha só, o Salmo 20. A gente não colocou, esses salmos são enormes. Então eu coloquei só trechos dele para ilustrar, né, como é que apareciam esses textos, né? Então o povo reza pelo rei, que Javé lhe responda no dia da angústia, que do santuário ele lhe envie o socorro e apoie desde Sião, que ele se lembre de suas ofertas todas e aprecie o seu holocausto, que ele lhe dê tudo o que o seu coração deseja e realize os seus projetos. Aí continua essa oração um montão. Aí depois o sacerdote responde: agora reconheço que Javé dá a vitória a seu ungido e lhe responde do seu templo celeste com prodígios de sua mão vitoriosa. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Quanto a nós, invocamos o nome de Javé. Javé dá a vitória ao rei. Responde para nós quando clamamos a ti. Pode passar. Então, é sempre assim, oração pelo sucesso do rei, né? Outro exemplo, Salmo 110. Oráculo de Javé ao seu Senhor. Na Bíblia, Ave Maria fala assim: e o Senhor disse ao meu Senhor. Esse salmo foi colocado na boca de Jesus, né? O Senhor, nosso Pai, né, falou a Jesus, o nosso Rei, né? Então, assim, mais para frente a gente vê isso no Novo Testamento. Então, Javé disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita, e eu farei de seus inimigos estrado de seus pés. Quer dizer, os povos todos serão sujeitos a ti. Desde Sião, Javé estenderá o poder do seu cetro, submeta na batalha os seus inimigos. Você é príncipe desde o seu nascimento, então o seu direito de reinar é divino. E na região do Oriente Próximo, os reis tinham essa alcunha: filho de Deus, filho do Deus Sol, filho do Deus X, né? Em Israel era filho de Deus Javé.
Você é príncipe desde o seu nascimento entre os esplendores sagrados. Eu mesmo o gerei como orvalho antes da aurora. Vocês já viram essa palavra, né? Na boca de Deus Pai, quando no batismo de Jesus, no Evangelho de João, né? João Batista vai batizar Jesus, né? Desce a pomba, tem Jesus Cristo e tem uma voz que vem do céu. Este é o meu filho muito amado, né? Hoje eu te gerei. Então, assim, essa citação é deste salmo, do Salmo 110. Né? Pode passar. E nesse trecho do Evangelho de João, é um dos primórdios, né? De que a Trindade estava prevista, né? Não estava plenamente desenvolvida a teologia da Trindade, mas já estava prevista no Evangelho de João. Então, esse aqui é o salmo que a gente vai ilustrar mais direitinho, os outros foram citações. Porque as nações rebelam-se e os povos planejam em vão. Os reis da terra se revoltam e unidos os príncipes conspiram contra Javé e o seu Messias. Messias, Mashiach, é a palavra em hebraico que quer dizer ungido. Né? Então, assim, é uma cerimônia de unção com óleo, né? Que não a cruz, mas é com óleo, cruz é porque somos cristãos, né? E quem eram as pessoas ungidas? Os reis e os sacerdotes, né? Até como hoje, né? Hoje no sacramento da ordem, né? A unção do sacerdote é feita na mão. Nós, como os cristãos, né? A gente encerra o nosso sacramento de iniciação à vida cristã com o sacramento da crisma, quando se faz uma cruz com óleo, né? Então, depois, o Messias deixou de ser qualquer rei, quando a monarquia acabou, para ser o filho de Davi, quer dizer, um descendente de Davi que ia restaurar a monarquia. Então, a corrente da monarquia, ela nunca morreu de verdade, tinha uma esperança no futuro, que depois de um império, depois do outro, governando o território da Palestina, eles achariam assim, um descendente de Davi renderia, se revoltam contra o Messias, contra o escolhido do Senhor para governar Israel. Aquele que habita o céu, Javé, se diverte às custas deles. E depois lhes fala com ira, confundindo-os com seu furor. Fui eu que consagrei o meu rei em Sião, minha sagrada montanha. Né? Pode passar. Vou proclamar o decreto de Javé. Ele me disse... Então, essa aí já é a voz, já muda o narrador, já é a voz do filho, já é a voz do Messias, do rei, né? Você é meu filho, hoje eu te gerei, peça-me e lhe darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Então, assim, são salmos de guerra, né? Os salmos régios, falando assim, olha, é esperado que o rei domine, porque ele tem a chancela de Javé, né? Javé não é mais o rei do povo de Israel, né? Deus permitiu que se elegesse um sistema político onde tinha um rei, né? Só que esse rei era humano e fazia burradas também, né? Às vezes era um bom rei que obedecia à vontade de Deus, segundo a Escritura, e às vezes, né, não era bem assim, na maioria das vezes. Então, você as governará com cetro de ferro e as quebrará como vaso do olheiro. Tem uma literatura que não é canônica, mas que fala que as festas de entronização, o rei recém-entronizado, com cetro de ferro, né, ele quebrava em vasos os nomes dos chefes das cidades-estados onde Israel era o suzerano. Né, eram as nações vassalas, as nações que eram dominadas. E esses chefes estavam todos presentes. Não devia ser uma hora assim muito agradável. Prudentes, deixem-se corrigir juízes da terra. Sirvam a Javé com temor, prestem-lhe homenagem tremendo, para que ele não se irrite e vocês não pereçam no caminho, pois a ira dele se inflama depressa. Felizes aqueles que nele se abrigam. Então, tem um tom de ameaça. Queridinhos, dominados pelo rei de Israel,
não tentem se rebelar contra esse rei, porque a ira divina pode atingir vocês ou vocês sejam assassinados no caminho de volta para casa. E eles acham que esse último verso foi acrescentado para atenuar o tom de agressividade, né? Pode passar. Então, o Salmo 2 é um salmo de celebração de um novo rei. Ele é tido como filho da divindade, hoje eu te gerei, né? Reis, príncipes, juízes da terra são os chefes dos povos vassalos, essas expressões é a mesma coisa. Deus nomeia e confirma o seu novo rei em Judá, então a escolha divina, né? Quase o Deus Sol lá, o Luís XV, né? Deus depois fala o novo rei, recebe o poder que exercerá sobre as nações. Aí um amigo do rei, que é o último narrador, que fala, convida, né, e aconselha os que estão lá para prestarem homenagem a Javé na pessoa do novo rei. Então essa é a estrutura do Salmo. Pode passar, Mônica. Então o rosto de Deus é o Deus da aliança, quer dizer, partidário. Eu estou com Israel, meu povo, né? Só que a gente tende, isso aí eu vi na Bíblia do Peregrino, né? A gente tende a colocar Deus à nossa semelhança, né? Com os nossos instintos primitivos, com as nossas tentações de poder, de ignorar a autodeterminação dos povos, que esse é um conceito agora, né? Naquela época não tinha isso. Era a força do braço, a força da arma, né? Que dizia quem que podia mais, né? Então, e traduz essa mentalidade imperialista. Ali era briga de cachorro grande. Ora Israel dominou, ora Israel foi dominado. A maioria das vezes Israel foi uma nação vassala de impérios mais desenvolvidos, muito mais ricos. A Síria, né, a Pérsia, a Babilônia, o Egito eram muito mais ricos do que o território pobre de Israel, né? Vamos lá. E Jesus é o verdadeiro Messias, o Filho unigênito do Pai. Então, este salmo também aparece na nossa liturgia, né, de Cristo Rei. Esse salmo é citado no livro do Atos dos Apóstolos. Eu vou até pedir para a Fernandinha ler. Unanimemente, dirigindo-se a Deus: Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm, que por boca de teu servo Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disseste: Por que se agitam as nações e os povos planejam em vão? Os reis da terra se levantaram e os governantes se aliaram contra o Senhor e seu ungido. Então, assim, tá vendo a semelhança do texto do Salmo com esse texto? Esse aqui é um discurso da boca de Pedro, né? É um discurso que Pedro faz e citando esse Salmo já com o entendimento, né? Assim, a leitura, nossa, aquele Salmo é de Jesus que esse Salmo fala, né? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei. Então, assim, como os primeiros cristãos eram judeus, né? Então, assim, eles tinham a tradição da Escritura e, assim, nossa, é isso que estava dizendo, né? À luz da crença na ressurreição, né? O próximo texto é Atos dos Apóstolos 13, 32. Isso. 32 a 34. Anunciamos a boa notícia. A promessa feita aos antepassados foi cumprida por Deus a seus descendentes, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que o ressuscitou para que nunca se submeta à corrupção. Está anunciado assim: eu vos darei fielmente o que foi prometido a Davi. Então, assim, Jesus, ele era filho de Davi, né, por descendência, e a Maria, né, e por adoção, porque José era da tribo de Davi. A comunidade cristã fez essa leitura também, né?
A terra prometida é agora a terra inteira, toda a humanidade, né? E onde a gente tem a citação, esse entendimento como Cristo Rei, no texto do Apocalipse 12, de versículos 5 a 6. Fernanda está sendo explorada. Ela deu à luz um filho homem, que apacentará todas as nações com vara de ferro. O filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus para sustentá-la por 1260 dias. Então, assim, esse é um trecho do Apocalipse que o apóstolo João está tendo uma visão, né? Ele viu diante de uma imagem teofônica assim, a montanha tremeu, trovão, a arca. Depois parece uma mulher vestida de sol, com a coroa na cabeça, com 12 estrelas, né? A nação de Israel é a igreja, é Maria, né? Essa mulher tem todas essas simbologias. Ela dá à luz a criança que está sendo perseguida, né, pela serpente, e essa criança ascende aos céus. Lembra aquele salmo que falava assim, ele vai ascender aos céus? Então, isso também tem essa memória. Eu acho, pode passar, Mônica, mas eu acho que o próximo já é outra categoria. A gente vai falar agora, rapidinho, sobre os salmos litúrgicos. Trechos de uma liturgia, porque assim, a gente não tem ideia muito clara como é que era o culto dentro do templo. A gente tem algumas dicas que escapuliram assim, no texto das Escrituras, né? Então, esses textos, qual a característica desses salmos? Assim, a gente tem notícia que são só esses 3, né? E essa dinâmica que acontece, né? Era como se fosse um jogral, né? Existia uma procissão que chegava até as portas do templo, né? E um representante do povo, ou o povo mesmo falava todo assim, quem é digno de entrar no templo? Né? Aí do outro lado da porta, por isso que fala liturgia de entrada ou liturgia da porta, algum sacerdote, um levita ou algum oficial do culto respondia. E respondia sempre assim, qual que era a condição. Aí depois a procissão conseguia adentrar o templo, né? Então, assim, e é sempre essa resposta, traduz bem o que é o javismo, né? Que é o monoteísmo ético, né? O que importa é como nós tratamos o nosso semelhante. Não importa o quanto que eu tenho de dinheiro para pagar pelo um boi ou por uma pombinha para colocar em holocausto, para colocar, né? O que importa é como qual que é a minha conduta moral, qual que é a minha conduta ética. Podemos passar. Então, onde a gente vê esses trechos? São 3 textos, profeta Isaías, profeta Jeremias e profeta Miqueias. Então, aqui, esse está no capítulo 33 do profeta Isaías. Em Sião, temem-nos os pecadores e os perversos. Quem de nós habitará um fogo devorador? Quem de nós habitará numa fogueira perpétua? A resposta do sacerdote. Quem procede com justiça, fala com retidão, recusa o lucro da opressão, quem sacode a mão rejeitando o suborno e tapa seu ouvido a propostas sanguinárias, quem fecha os olhos para não se comprazer com o mal, esse morará nas alturas. Quer dizer, ele não vai para a fogueira eterna, né? Picos rochosos serão sua fortaleza, quer dizer, ele terá estabilidade, né? Terá consciência tranquila, então terá paz no coração. Com abastecimento de pão e provisão. Liturgia é sugerida. Jeremias capítulo 7. Coloca-te à porta do templo e aí proclama: escutai, judaístas, a palavra do Senhor. Vós que entrais por estas portas para adorar o Senhor. Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu os farei habitar este lugar. Se realmente praticardes o direito, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva,
se não derramar de sangue inocente, e se não correr de atrás de deuses estrangeiros para vossa desgraça, eu os farei habitar neste lugar. Lembra que habitar no templo era um privilégio de poucos, né? Que era um lugar de segurança, era onde estava o Senhor. Então, assim, o Senhor não esconderia a sua face de mim. E, por exemplo, aqueles que tiveram o julgamento feito no templo, né, assim, eles foram condenados numa instância inferior, né, e depois foram recorrer ao Supremo, né, e foram absolvidos, eles geralmente faziam o voto de permanecer lá, servindo, orando, em jejum, né, porque às vezes não eram sacerdotes nem levitas, né, mas eles tinham esse compromisso. Pode passar. E do mesmo livro, capítulo: eis que vós vos fiais em palavras mentirosas, não é assim? Roubar, matar, cometer adultério, jurar falso, queimar incenso a Baal. Baal em letra minúscula é Senhor. Pode assim ser Senhor meu marido, mas é um Deus com letra minúscula, tá? Que não conheceis. E depois virdes e vos apresentardes diante de mim, nesse templo, onde o meu nome é invocado, e dizer: estamos salvos, para continuar cometendo essas abominações. Eu vou tratar o templo como tratei Silo. Eu vos expulsarei da minha presença, como expulsei todos os vossos irmãos e toda a raça de Efraim. Efraim era um reino do norte, era um território do reino do norte, uma das 10 tribos, né, do reino do norte. Então, assim, olha, a conduta é o que importa, né? Não adianta você vir me louvar, mas continuar agindo errado, né? Então, podemos passar. Outro trecho do profeta Miqueias: com que me apresentarei a Yahvé? Está em Yahvé e não Javé, porque eu não tenho a Bíblia pastoral, então eu não mudei o nome direitinho. A minha Bíblia é Jerusalém. Com que me apresentarei a Yahvé e me inclinarei diante do Deus do céu? Porventura apresentarei holocaustos, milhares de carneiros, torrentes de óleos, darei o meu primogênito pelo meu crime, pelo meu pecado? Foi-te anunciado ao homem, a resposta do sacerdote, né? Do profeta, aliás. O que é bom e o que Yahvé exige de ti, nada mais do que praticar o direito, gostar do amor, outras traduções falam, amar a misericórdia e caminhar humildemente com o teu Deus, né? Então, assim, é a integridade que Deus pede de nós. Podemos passar. Então, a gente vai reconhecer um salmo litúrgico porque ele vai começar assim, ó: Javé, quem pode hospedar-se? Quem pode entrar, né, na tua tenda, quer dizer, no seu templo, né? E habitar em teu monte santo, no monte Sião, onde Jerusalém está? Quem age na integridade é a resposta do oficial do culto. Pratica a justiça, quem fala sinceramente o que pensa, isso é perigoso, e não usa a língua para caluniar. Quem não prejudica o seu próximo e não difama seu vizinho. Quem despreza o injusto e honra os que temem a Javé. Quem sustenta o que jurou, mesmo com prejuízo seu. Quem não empresta dinheiro com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age desse modo jamais será abalado, ou jamais falhará, jamais tropeçará, jamais cairá, né, no conceito do que Deus pede de nós, né? Então, pode passar. Então, assim, o rosto de Deus é aquele que a gente falou, que é o Deus dos profetas, que é o monoteísmo. Os profetas, gente, eles eram os grandes, as vozes de dissonância, tinha meio papel assim da imprensa, assim, questionando o poder. Olha, isso está certo, isso está errado, né? Vocês estão sendo hipócritas, né? Então, do Deus da aliança. Então, Jesus, ele evidenciou qual que é a atitude religiosa perfeita, né? Na parábola do bom samaritano, né? A gente precisa entender que diante de alguém em necessidade, que foi assaltado, espancado, estava ao longo da estrada, e que passou o sacerdote, passou o levita e não tinham tempo para ele, quem foi o próximo daquele
daquele sofredor, né? Foi o samaritano. A Samaria, gente, pertencia ao território do Reino do Norte. Era um território que não era visto com bons olhos, porque depois de 722 a.C., a Samaria foi destruída, né? O Império Assírio pegou todo mundo e levou para fora e trouxe outros povos dominados. Isso assim para minar a resistência. Então veio gente que falava outra língua de outro lugar. Então assim, fazer aliança entre essas pessoas ia demorar, entendeu? Era uma forma de consolidar o poder até de modo militar, diminuindo a resistência. Então houve sincretismo religioso, houve casamento interpovos, e isso era e a religião de Israel naquela época era muito baseada no puro do impuro, entendeu? Eu não podia comer com uma pessoa que não era israelita porque ele tinha outros costumes. Então assim, porque quando a gente se confraterniza, o que a gente faz? A gente festeja junto, a gente come junto. Então eles proibiam comer alimentos junto com outros para a gente não fazer compadecer do sofredor. Foi um samaritano. Então Jesus quis dizer, é o que está no seu coração, é o que você faz, né? Não é o seu papel dentro da igreja, da religião, né? Porque foram sacerdotes, né, que passaram, né? Então, ele discutiu a questão do puro e do impuro. Essa parte é quando Jesus foi convidado, os doutores da lei viram que Jesus entrou numa casa e não lavou as mãos antes de comer. Então, porque tinha regras de conduta muito rigorosas. Eu tenho que lavar a mão primeiro assim, depois desse jeito, é sério. Eu nunca lavo a mão esquerda primeiro, sempre a mão direita, passo assim, a água escorre da mão para cá. Eram regras muito rigorosas. Depois eu poderia comer. Se eu fosse para o mercado, eu teria que me purificar antes de entrar na casa e muito mais antes de comer. E aí, quando ele foi questionado, mas os discípulos de João se purificavam antes de comer, eles não lavam as mãos. Aí Jesus pega e falou assim, meu querido, veja bem, né? Não é o que entra que nos contamina, né? Que nos torna impuro, é o que sai. Pensamento, atos, né? Palavra, né? É isso que porque é o que traduz o que eu sou por dentro. E ele até justifica assim, olha, o que adianta lavar as vasilhas, porque tinha regra de como lavar a colher, como lavar a faca, como lavar a panela, como não podia cozinhar o que era carne junto com leite, entendeu? Não podia ter sangue de jeito nenhum da comida. Então quando o animal era batido tinha que escorrer toda a gotinha de sangue. Então assim, tinha regras muito rigorosas. E ele fala, não é isso. E aí no Evangelho de Marcos fala, e aí ele tornou puros todos os alimentos. Ele nos livrou desse jugo, que era o jugo pesado que os fariseus exigiam dos povos e que eles não podiam fazer, porque quem era pobre não podia ficar, né? Tinha que trabalhar, entendeu? Né? Não podia ficar assim, eu tenho que fazer jejum, como se minha vida é um jejum eterno. Não tem comida, né? Como eu estou de sol a sol trabalhando, como é que eu vou ter tempo para parar para fazer uma refeição, tendo que lavar a água? Era deserto, gente, não dava. A água era para beber, não era para lavar a mão. Então tinha coisa assim que era exigência pesada demais, que só quem podia se dedicar só ao estudo da lei que poderia observar regra por regra. Então Jesus fala assim, não é nesse detalhe que está o X da questão, né? É o que sai do nosso coração. Denunciou a ganância dos fariseus. A ganância dos fariseus, ele fala sobre das questões do dízimo, das questões das ofertas, né? Assim, da mesma forma, como eu posso ofertar o que eu não tenho? Então eu não vou porque assim muitos atos de purificação eram feitos através de sacrifícios. Eu levo o primeiro animal, minha primeira colheita, né? E às vezes eu não poderia, né? Aí ele fala, olha, vocês falam assim que é proibido, vai para o inferno quem... Não é bem a palavra inferno, mas vocês vão me desculpar que eu vou citar Jesus um pouco livremente. Ele fala assim que
tem que honrar pai e mãe. Mas se eu falo que eu não posso ajudar os meus pais porque eu tenho que dar essa oferta, corban, que é para o templo, né? Então, pai, mãe, desculpa. Salmo 15, né? E outra que a gente, à medida que a gente for lendo o salmo, que é um salmo pequenininho, a gente vai ver. A Javé pertence à terra e tudo o que ela contém, o mundo e os que dele habitam. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir a montanha de Javé? Quem pode estar no seu monte santo? Aí o oficial do culto respondia. Então era uma procissão. Essa pergunta era feita às portas, né, à entrada do templo. Aquele que tem as mãos inocentes e o coração puro. Eu esqueci de colocar puro. Quem não confia nos ídolos e nem faz juramento para enganar. Pode passar? Esse receberá a bênção de Javé e do seu Deus Salvador. Receberá a justiça. Essa é a geração dos que procuram Javé, dos que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Aí, agora que está em roxinho, é um trecho de outra liturgia que foi amalgamada no mesmo salmo, né? É assim: portas, levantem os seus frontões, elevem-se, portais antigos, pois vai entrar o Rei da Glória. Aí, lá dentro, perguntavam: quem é esse Rei da Glória? Aí o povo respondia: é Javé, o herói valoroso, é Javé, herói das guerras. Quem é esse Rei da Glória? Uma retórica, né? Repete de novo. É Javé dos exércitos, Javé, o herói das guerras. Ele é o Rei da Glória. Apesar de estar falando que é rei, não é um salmo da realeza do Senhor, por conta dessa característica. Essa segunda liturgia, eles acreditam que sejam quando eles estavam celebrando uma festa anual, onde que a arca passeava por fora do templo, depois ela voltava de novo. Então, quem é esse Rei da Glória? Era o rei do trono que a gente estava carregando, né? Porque dentro da arca estava o cetro de Arão, o maná e as pedras da lei, né? Então, tinha toda uma forma de carregar, de não encostar na Arca da Aliança, né? Então, isso era uma procissão com a Arca da Aliança. Isso é muito, muito, muito antigo, né? E aí foi esse trecho dessa liturgia foi preservada nesse salmo. Podemos passar. E agora vem os cantos de Sião. Esse é o último tipo de salmo de hoje, né? E os cantos de Sião são esses 5 só. E a temática é o que determina, não é o formato, porque tem poesia, tem um texto mais longo, né? Mas qual é a elegia, né? O louvor é feito à cidade de Jerusalém. Então era provavelmente patrimônio do reino de Judá, esses salmos. Elementos de peregrinação a Jerusalém, louvor a Sião, né? Porque Sião é o Monte Sião, onde fica a cidade de Jerusalém e o templo, né? O fato de a cidade ser praticamente impossível de ser conquistada, porque lá morava Deus, lá morava Javé. Então ele a protegeria de todo tipo de invasão, de cerco. São os imperativos, são desejando paz. Então, orem pela paz, desejem a paz, Javé nos dê a paz, né? E convidando as outras nações para festejar o fato de que Javé mora em Sião, né? E há uma oração por Sião também. São esses os elementos que vão ser contidos nesses tipos de salmos. Podemos passar. Então, o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, nossa força, defensor sempre alerta nos perigos. Por isso, não tememos se a terra vacila, se as montanhas se abalam no seio do mar, se as águas do mar estrondam e fervem e por sua fúria estremecem os montes. Lembra sempre assim, né? Os elementos todos se chacoalham, né? Pode passar. Javé dos exércitos está conosco, nossa fortaleza é o Deus de Jacó. Esse é o estribilho, né? O correr das águas alegra a cidade de Deus, o Altíssimo consagra a sua moradia. Deus está em seu meio, ela é inabalável. Quer dizer, a cidade não será conquistada nunca, né? Deus a socorre ao romper do dia. Estrondam, reinos se abalam,
mas ele ergue a sua voz e a terra estremece. Sempre assim, essa linguagem, né, grandiloquente, de teofonia. Pode passar. Esse é o último salmo. Então, Javé dos exércitos está conosco. Nossa fortaleza é o Deus de Jacó. Venha ver os atos de Javé, os assombros que ele fez na terra. Acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra os arcos, despedaça as lanças, ateiam fogo nos carros. Rendei-vos e reconhecei, eu sou Deus, mais alto que os povos, mais alto que a terra. Javé do exército está conosco, nossa fortaleza é o Deus de Jacó. Então assim, Deus de Jacó, lembrando das 12 tribos, na época que Deus caminhava com seu povo. Não existia cidade, quer dizer, Jerusalém podia até existir, mas não era pertencente às tribos de Israel. Então, é assim, é um exemplo do partidarismo que Javé tem por esse povo e por essa cidade, onde mora o seu templo. E aí, em que circunstância os historiadores, os teólogos acham que esse salmo foi escrito? Pode passar. É no cerco de Sinaqueribe. Sinaqueribe era o rei assírio. E quando a Samaria caiu, né, o reino do norte caiu, ele foi fazer um cerco em Jerusalém. E aí o rei Ezequias, né, ele falou assim, olha, nós estamos, né, como diz a expressão do Luiz, nós estamos no caldeirão da bruxa, a gente precisa fazer algo. Então ele pegou uma nascente, uma fonte, fez um canal subterrâneo e levou até a cidade de Jerusalém. Então quando o exército assírio cercou Jerusalém, eles tinham água para sobreviver, muito tempo ao cerco. O exército ficou doente e o Império Babilônico, né, começava a exigir atenção nas suas fronteiras lá do oeste, né, do leste, aliás, do leste da Assíria. Então, o rei Sinaqueribe falou assim, deixa para lá, vamos cuidar da nossa terra que nós estamos correndo perigo e o nosso exército está morrendo, né, por causa da doença. Então, esse seria o cântico que foi feito para comemorar essa vitória. E eles atribuíram o quê? A Javé no meio deles, né? A presença do Deus. E aí, sempre quando vocês pensam, falam assim, gente, mas que história de água é essa, né? Que perigo é esse que a água representa? Então, como que eles entendiam que era a cosmologia? Como que era o planeta? Então, o planeta era como se fosse um disco que ficava firmado sobre essas colunas que chegavam até o fundo do oceano, né? Então, quando as colunas se abarram, a terra se agita, essas colunas assim, mas a cidade não caía, por quê? Porque Deus protegia, né? Então, era como se fosse um maremoto, é como se fosse um dilúvio por baixo, né? E aí, tinha uma abóboda, tinha um firmamento, né? Então, de montanhas, tinham as colunas que seguravam o céu. E aqui, esse firmamento, tinha água. Então, tinha janelinhas, onde estavam os astros, e quando chovia, é porque essas comportas abria e a água caía do céu. Porque o céu era azul, igual o mar é azul, né? Igual o rio é azul. Então, quando ele fala, e o Sheol fica embaixo da terra, essa parte preta que parece petróleo aqui. Então, depois que eu achei essa figura, eu falei assim, eu devia ter mostrado logo no começo, porque quase todo o salmo fala, né, as montanhas, a terra chacoalha. Eu falei assim, gente, só tem terremoto nesse lugar, só tem dilúvio, só tem alguma coisa, mas é como eles entendiam a formação do mundo, que é a cosmologia que eles entendiam, né? Isso. Então, esse é o último slide, tá, gente? Para vocês ficarem... tem mais só um outro salmo pequenininho. Então, assim, é uma oração de confiança, né, e de ação de graças, porque Deus salvou a cidade de Jerusalém, né? Salvou o templo, salvou o rei, né? E porque qual que é o trunfo? A presença do rei de Javé na cidade, né? Não do rei Ezequias, né? Então, esse canal, né, ficou conhecido, eles vagavam na piscina de Ezequias, entendeu? Então, outros textos falam, né, eles estão em discussão, onde é o sítio arqueológico disso, né? Porque Jerusalém tem várias camadas, foram reconstruídas assim, então fica difícil de saber, será que é esse sinal, esse indício dessa construção, porque eles colocam tipo
não é? É como ultrassom, né? Bate e vê as estruturas por trás da estrutura, né? Para poder ver arqueologicamente onde estava esse lugar. Então é isso. Podemos passar? E esse é o salmo curtinho, é também um salmo de Cântico de Sião. Sião foi construída sobre o Monte Santo, quer dizer, né? É o Monte de Javé. Javé prefere as portas dela a todas as outras moradas de Jacó. Lembra que eu falei que tinham outros santuários? Então assim, olha, o nosso é o melhor, né? E depois de Sião, né, virou o único. Que o anúncio glorioso para você, ó cidade de Deus. Pode passar. Contarei o Egito e a Babilônia entre os teus fiéis, os filisteus, tírios e etíopes, aí nasceram. E de Sião será dito, todo homem aí nasceu, ela foi fundada pelo Altíssimo em pessoa. Javé inscreve os povos no registro, este homem nasceu aí. E cantarão enquanto dançam, em ti se encontram todas as minhas fontes. Pode passar. Ah, acabou. Então, pode... Voltam, isso. Olha só que coisa mais gozada. Na Bíblia inteira a gente ouve falar mal do Egito, né, que escravizou, dos filisteus que lutaram, né, foi o Sansão derrotou os filisteus, Dalila era da Filistéia, os tírios, que é do rei do norte, né, os etíopes do sul. Então assim, dos 4 cantos, né, Jerusalém, o reino de Judá no centro, mas ao norte, ao sul, leste, oeste, todos esses povos vão cantar em honra ao Sião, entendeu? Então assim, é uma elegia à cidade, né? E ela não é agora só dos israelitas, ela é da humanidade inteira, né? E cantam e cantarão enquanto dançam, né? Em ti se encontram todas as minhas fontes. Então o que era a fonte no deserto? Era fonte de vida, era fonte de água. Então aí nasceu a humanidade, né? Então Jerusalém era o centro do mundo. E então essa é a característica dos cânticos de Sião. Então assim, quase todo salmo é um louvor, né? Aí a nuance é a figura do rei, é Javé rei, entendeu? É o Messias, é a cidade de Sião, né? É a eleição, por exemplo, os salmos mais genéricos para o povo de Israel não é assim, tanto em honra, mas falando assim de que Javé é grande porque ele criou tudo e nos escolheu como povo escolhido e nos prometeu a terra de Canaã. Então assim, é sempre não posso falar que são hinos de louvor, mas louvor está sempre presente no salmo, né? E agora eu queria convidar a Fernanda.